Oi, gente, graça e paz, que o Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade, sobre ser fiel, sobre ser leal, uma pessoa leal. Como nós temos precisado de pessoas fiéis no mundo, não é verdade? Um dos significados de ser fiel é ter constâncias nos compromissos assumidos. Isso, compromisso com pessoas, compromissos com Deus, compromisso com a sua palavra. Então, se você quer saber se você é fiel, é necessário você se fazer essa pergunta: ao que eu tenho sido constante na minha vida? Ultimamente, o que eu tenho feito que tem sido muito constante? É a sua resposta, é isso que você tem sido constante, que você tem sido fiel. Então é necessário você entender se aquilo que você tem sido fiel é o que você realmente fala que você é fiel. Em Salmo 101, no verso 6, diz assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo, glória a Deus. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, só os fiéis que vão me servir. Só os fiéis que são aqueles que vão habitar comigo. Só vai habitar com o Senhor quem é fiel. Então a primeira coisa, nós precisamos analisar se a gente está tendo um relacionamento com Deus. Porque se você tem um relacionamento, aí você pode ser fiel. Não tem como você ser fiel sem relacionamento. Analisou? Viu que tem relacionamento? Agora analisa se você está colocando limite, né? Limite para o seu relacionamento com o Senhor, para a sua fidelidade. Ah, Deus, eu vou ser fiel só se o Senhor fizer isso comigo. Será que você tem colocado limite? Porque Apocalipse 2:10 vai falar: ser fiel até a morte, não tem limite para a sua fidelidade. Eu acho lindo quando Sadraque, Mesaque e Abednego decidem ser fiel ao Senhor. Todo mundo estava se encurvando diante de uma estátua e eles falam: não, olha, se Deus quiser vir aqui nos ajudar, amém, ele vai vir, mas fique sabendo, ó rei, que se ele não quiser, se ele não vier, nós não nos encurvaremos. O que significa isso? Que eles tinham uma fidelidade de acordo com um propósito estabelecido. Qual era o propósito? Servir a Deus. Acabou, a fidelidade deles era essa, servir ao Senhor independente das circunstâncias. Então não coloque limite na sua fidelidade com o Senhor. O princípio da fidelidade é você permanecer firme no propósito estabelecido. Aquele que você falou: olha, eu sou firme nisso aqui, eu sou fiel a isso aqui. Então permaneça independente das circunstâncias. A pessoa que decide ser fiel, ela é constante naquilo que ela decidiu. Você quer ver uma coisa interessantíssima? As pessoas chamam os cachorros, né, de fiel. O melhor amigo do homem, ele é fiel. Mas por que as pessoas falam isso? Porque o cachorro, você pode deixar de dar água, você pode deixar de dar comida, você pode deixar de passear com ele, você pode deixar de brincar com ele, ele vai continuar animado para ser fiel a você. Ele pode até ficar um pouco triste, né, isolado, mas ele vai ser fiel a você. Por quê? Porque para ele ser fiel a você não depende das circunstâncias. Não vai depender, ele é independente das circunstâncias que rodeiam. Então nós precisamos disso. Ah, não, bispo, eu sou fiel a Deus se Deus me der isso. Se ele não der, eu vou ficar chateado. Não, aí você está colocando limites para a sua fidelidade com Deus. Se você falar: eu vou ser fiel a fulano de tal, se ela for fiel a mim, ou se ela fizer tal coisa por mim, eu vou ser fiel à empresa tal, se essa empresa me der algo em troca. Então você está sendo oportunista, na verdade, porque você quer uma oportunidade, alguma coisa que vai te agradar para você ser fiel. Isso não chama fidelidade. Para ser fiel, você precisa entender que você não faz só o que você quer. Não é só isso. Você faz o que deve ser feito. Né? Você pode perguntar para uma pessoa que traiu, né, que saiu da fidelidade, pergunta para ela: qual foi o motivo que você traiu? Qual foi o motivo que você fugiu dessa sua fidelidade? Você não foi fiel? Ela vai responder assim: porque eu tive vontade, né? Porque eu quis fazer justiça com aquilo que me fizeram, não fizeram isso que eu estava esperando. Ou seja, essa vontade que muitas vezes vem na vida do fiel também. Só que sabe o que o fiel faz? O fiel, ele vai analisar se está batendo com o seu princípio de fidelidade. Porque ele não vai agir de acordo com as circunstâncias. Ah, fulano não fez isso, eu vou fazer isso com ele.
Não, ele vai agir de acordo com o seu princípio da fidelidade. Então ele vai permanecer, mesmo tendo vontade, né, de ser infiel, ele vai permanecer na fidelidade porque ele tem princípio. Aí o infiel fala: bispa, não dá certo isso, porque quem é fiel só se lasca. Deixa eu te falar uma coisa, você pensa isso. Então deixa eu te falar uma coisa, vamos lá para a Bíblia. Ruth, ela decidiu ser fiel à sogra, mesmo sabendo que naquela época ela decidir ir com a sogra, ela estava colocando em risco a sua alegria de casar de novo, né? Ela estava colocando isso em risco. E o que aconteceu? Deus foi fiel a ela e deu o melhor marido que ela podia ter, né? Aí a gente vai para Noé, por exemplo. Noé, no meio de tantas pessoas, estavam olhando ali que Deus mandou ele fazer a arca, as pessoas olharam, ninguém aceitou, ninguém entrou na arca. Só que Noé, ele foi fiel à palavra. As circunstâncias eram contrárias, não tinha aquela chuva toda, mas ele continuou construindo, mesmo sendo, batendo contra os princípios da época. E quem foi que foi salvo? Noé e a sua casa. Você vai lá para José. José, ele foi super injustiçado por muitos momentos pela família, foi injustiçado quando estava no Egito, foi escravo, foi preso e ele permaneceu fiel. Muitos no lugar de José, iria falar: não, eu estou sendo muito injustiçado, vou largar tudo, vou me revoltar. José, ele permaneceu firme e fiel. Aí talvez você falaria: nossa, que bobo. O bobo? O bobo se tornou governador. O bobo, ele teve a chance de reencontrar com a família. O bobo perdoou a família. Então, a fidelidade faz isso com a gente. O próprio Sadraque, Mesaque e Abednego que nós falamos. Interessante, quando eles foram fiéis até a morte, como Apocalipse 2 fala. Fiéis até a morte, literalmente. Eles foram jogados para a morte. E aí quando Nabucodonosor olha lá e fala: uai gente, nós jogamos quantos? Foram 3? Eu tô vendo 4 e eles estão passeando. Eles estão ainda passeando. Então olha só, eles ainda ficam passeando tranquilamente, queridos. O fiel, ele é justificado pelo Senhor. A diferença entre o infiel, o esperto, porque o esperto ele cuida da sua vida, né? Mas quem cuida do fiel é o Senhor. O esperto, ele cuida da sua honra, mas quem cuida da honra do fiel é o Senhor. Então essa é a diferença. Então seja fiel, não tenha dúvidas, não fala uma coisa e faça outra. Certa vez Elias chegou no povo e falou assim: até quando cocheareis entre duas coisas, entre dois pensamentos? Até quando vocês vão duvidar? Olha, se Deus é o Senhor, vai servir a Deus. Se Baal é o Senhor, então vai servir a Deus, mas tira essa dúvida do seu coração. Para com isso, então seja fiel àquilo que você fala. Não finja ser fiel. Gente, preste atenção, não finja ser fiel. Você sabe quem fingiu ser fiel? Ananias e Safira. Eles fingiram que eram fiéis. Eles fingiram. E o que aconteceu? Eles morreram. Então não finja, apenas seja fiel. Será que você tem sido fiel? Seja fiel com Deus em primeiro lugar. Para de falar: eu sou fiel com Deus, e você faz outra coisa, você segue o mundo. Seja fiel com seu cônjuge. O que você falou lá no altar? Vou ser fiel disso, nisso e nisso. Então seja fiel a isso. Seja fiel com as suas amizades. Entenda que uma amizade são os dois que precisam. Então, para de pensar só em você. Pensa no seu próximo também. Seja fiel aos seus líderes. Gente, seja fiel. Entenda que o Senhor estabeleceu os seus líderes para ser autoridade sobre a sua vida. Então, seja fiel, né? Agradeça, seja fiel aos seus líderes. Seja fiel à sua palavra. A melhor coisa do mundo é quando você entrega algo para uma pessoa e você confia, e você fala: olha, nessa pessoa eu posso confiar. Será que você tem sido essa pessoa que as pessoas podem confiar, que entrega algo na sua mão e você vai fazer porque as pessoas podem confiar em você? Se tivesse uma câmera te filmando 24 horas por dia, tudo que você fizesse, onde você fosse, tava te filmando, você teria coragem de mostrar para as pessoas que você diz ser fiel? Essa câmera? Interessante que nós precisamos ter a certeza que somos fiéis. E existe uma pessoa na Bíblia, que é Ezequias, que ele tem certeza da sua fidelidade. Olha só, em 2 Reis, capítulo 20, no verso 3, diz: Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos.
Queridos, Ezequias, ele tem certeza que ele andou em fidelidade com o Senhor. E no momento que ele recebe uma palavra ali de que ele ia morrer, ele vira para a parede e fala: Senhor, lembra que eu fui fiel ao Senhor? Então o Senhor pode me ajudar? Será que você pode fazer essa oração? Senhor, lembra que eu fui fiel? Lembra que eu fui fiel ao Senhor? Você pode fazer essa oração? Você tem sido fiel ao Senhor? Aí você pode falar: bispa, isso é tão difícil. É tão difícil, bispo, porque muitas vezes eu sou injustiçado, muitas vezes eu tenho passado por momentos que pessoas não são fiéis a mim. Eu quero te dizer que você não depende dessas pessoas, das circunstâncias para ser fiel. É difícil? É. É muito difícil, mas aí é que tá. É exatamente por isso que é difícil que a fidelidade não vem de você. É aí que tá o segredo. A fidelidade vem do seu relacionamento com Deus. Isso é só o reflexo daquilo que Deus é na sua vida. Então se aproxima do Senhor e cada dia mais você vai ser mais e mais fiel ao Senhor. Amém? Para finalizar, eu quero ler com vocês Mateus 25, 23, que diz assim: O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participa da alegria do seu Senhor. Seja fiel nas pequenas coisas. Talvez você fale assim: isso é tão bobinho, não precisa ser fiel não. Isso aqui vai passar, né? Deixa passar em branco. Não, seja fiel no mínimo, seja fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. O Senhor que vai te abençoar, é o Senhor que te honra, é o Senhor que cuida de você, fiel. Então seja fiel, amém? Em tudo que você seja fiel. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Curta esse vídeo, compartilha em nome de Jesus, comenta o que você achou, em nome de Jesus, para que mais pessoas sejam abençoadas, amém? Que o Senhor te abençoe. Shalom, shalom.